Alô, amigos e amigas, o programa Agenda Econômica está no ar hoje para abordar o tema ajuste fiscal versus direitos sociais e trabalhistas. Isso porque o governo apresentou uma série de medidas que alteram os direitos sociais e trabalhistas e que têm o objetivo, nessa alteração, de fazer uma economia em torno de 12 bilhões de reais para o superávit primário e também para pagar a dívida pública. Nosso convidado para abordar esse tema é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a quem dou boas-vindas. Muito obrigado pela presença, senador. Satisfação é nossa estar aqui num programa tão importante como esse e tratar de temas que são muito caros, muito preciosos para mim. Eu sempre digo que o homem público tem que alencar causas para defender. E essas duas MP mexem nas causas que eu defendo. E aí, como diz lá a Escola Imperador de Samba, o leão tem que brigar e fazer o bem, não interessando a quem. Mas vamos lá, os números falam muita coisa, senador. O objetivo anunciado é fazer uma economia em torno de 18 bilhões por ano, nesse ano de 2015, para pagar dívida, fazendo superávit, pagar a dívida. Mas se nós analisarmos nos últimos anos, só em desonerações e renúncia fiscal, ou seja, o que o Tesouro deixou de receber, já soma algo em torno de 200 bilhões. Como é que a gente entende esse processo? Não dá para entender. Tanto é que o ministro Levi tentou voltar atrás. Tentou fazer com aquelas empresas que pagavam 20% sobre a folha e que passaram a pagar 2,5%, 1%, e muitos passaram a pagar nada sobre faturamento, e passariam a pagar 4,5% e 2,5%. Era mais de 100% o percentual de cobrança sobre faturamento, ou voltariam a pagar 20% sobre a folha, poderiam escolher. As medidas vieram para o Congresso e o presidente da Casa devolveu, alegando que elas não eram urgentes, não eram relevantes, eram até inconstitucionais. Mediante esse quadro que se apresentou com muita clareza, mediante esse fato, demonstra que foi um equívoco estratégico na época, quando resolveram simplesmente desonerar e começar a dar anistia para Deus e o mundo. Resultado, nós estamos hoje nessa situação preocupante, em que eu vi uma entrevista do ministro Levi, até acho que ele foi meio delicado, mas ele disse o que fizeram com a desoneração da folha foi uma brincadeira. Eu vi ele falar, ele estava na televisão, e eu vi ele falar. Depois ele andou, parece que, inclusive, dizendo que não era bem isso, tal, mas que foi uma brincadeira. Eu acho que não foi uma brincadeira, foi um tiro no escuro, e é raro a bala, né? E deu no que deu essa situação. E agora, num momento como esse, em que baixam essas medidas, que vai atingir o trabalhador, como eu disse num debate que eu tive com alguns ministros, não do primeiro andar, e muito menos o do lado da cobertura, vai atender o que está lá no subsolo, no porão, vai atender o povo do porão, ou como eu disse, em Porto Alegre, atender o povo vai pegar o povo do gueto. Olha, por exemplo, esse abono. Sabe quem é que ganha esse abono, que é um 14º salário? É o cidadão que ganha no máximo até 2 salários mínimos uma vez por ano. Enquanto nós temos estatais nesse país, eu não estou criticando, que ganham 14º e ainda mais um com as férias, ganha até 15º salário. É verdade. E ainda tem aquela participação sobre os lucros que daria um 16º salário. Então, eu não estou dizendo que tem que mexer nesses, é um direito conquistado, sabe? Porque eu não sou de retirar direito dos trabalhadores. Mas tirar desse Zé Povinho, no bom sentido, e eu sei, porque eu fui Zé Povinho, eu morei no gueto, eu morei na favela, o que é tirar do cara que ganha até 2, a maioria nem ganha 2, a maioria ganha 1 salário, se aproxima de 1 ali, enfim, tirar aquele 1 salário mínimo que ele ganha no fim do ano, que é o 14º dele. Medidas como essa são inaceitáveis, enquanto que pelo outro lado, eu vou dar um outro dado aqui, se tributasse as grandes fortunas, um estudo que eu recebi de um economista seríssimo e responsável, daria algo em torno de 100 bi por ano. Sim, nós estamos tratando aqui de 12, 18, enfim, certo. Tem cálculo que é 12, que é 18,
E podemos tratar de 100 bi. E quando a gente fala grandes fortunas, eu queria que a classe média alta não se assustasse. Classe média alta não é grande fortuna. É, lógico. Grande fortuna é praticamente quem fatura acima de 100 mil por mês. Fatura, não é só faturamento, lucra, né? É esse pessoal que vai pegar... Uma minoria. Uma minoria. Vai pegar e... Dizem que no Brasil, 85 famílias reúnem a maior concentração de renda da história dos países do planeta. Aqui no Brasil, que é a primeira ou a segunda maior concentração de renda do mundo. Então, tributar a grande fortuna e outra, tributar a grande fortuna já tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o símbolo do capitalismo. Lá tem... Claro. Tributar grandes fortunas, ou muito tributar grandes heranças. Mas, tem enfim, na França. Mas tem na França, tem na Itália, na Alemanha. E qual é o problema de enfrentar esse debate? Porque essa grande fortuna, o cara tem tanto, que as próximas 10 gerações dele não conseguiram gastar nem que quisesse. É verdade. Só por que não dá 7 vidas. Por que não dá uma parcela para esse povo que vive, digamos, de forma humilde aí, sentado à beira da calçada? Agora, tem um lance aqui, senador, um aspecto que é preciso analisar, é porque o abono salarial, por exemplo, ele mudou a sua evolução, né? Teve uma mudança importante com a formalização do trabalho. Então, por exemplo, os trabalhadores que ganham até 2 mínimos passaram de 41,2% em 2002, hoje eles são 57%. 2012, pouco tempo atrás. E já os com carteira assinada, que é um efeito benéfico, né? Porque passam a ter direito, passaram de 41% da população economicamente ativa para 51% agora. Ou seja, uma evolução aí em torno de 12 anos, que é muito representativo. Esses serão os mais atingidos. Mas com certeza. Esse povo que eu digo, calcule o senhor, a senhora que está me ouvindo, mexendo nesse momento, você viver com um salário mínimo com 2 o mês todo. Paga o aluguel? Não paga. Hoje em dia não paga um aluguel, que daria R$1.400 por aí. Não paga um aluguel, o líquido daria mais ou menos isso. Como que esse povo vive? Isso é um instituto social consagrado já. Que está aí uma enormidade de tempo. Para que mexer nisso? Por que não mexer, digamos, em outras franjas né, que abastecem e enriquecem cada vez mais outros setores da sociedade? Teve um debate, eu já fiz 3 debates sobre essas 2 MP. Vou fazer agora com os ministros, né? Teve um cidadão que chegou a levantar o seguinte até, se é para fazer isso, que voltasse então a CPMF, desde que pegasse os do primeiro andar, como ele disse, desde que pegasse o lado da cobertura. Até porque a CPMF esse pode pagar. É proporcional. É proporcional, não vai pegar. As grandes movimentações. Claro, as grandes movimentações é que pagavam. Esse povo não vai pegar. Quem ganha até 5 mil reais não paga nada. Nem tinham conta bancária. Não, quem ganha até 5 mil reais, que é, digamos, 5, 6 salários mínimos, não paga nada de CPMF pela proposta que nós tínhamos apresentado. Eu não estou propondo que volte a CPMF, mas teve gente que já levantou bom. Se é para tirar, seja R$10, R$20 ou 30, ou tirar quem tem, não tirar de quem não tem. Por isso que eu acho. A questão do pescador também. Os pescadores estiveram falando comigo aí numa audiência pública, que é o famoso seguro-defeso, dizendo assim, não, quem ganha o Bolsa Família não tem que ter o seguro-defeso. Ora, se ele ganha o Bolsa Família, é que ele provou que ele não tem como se manter, devido, digamos, aos peixinhos que ele pega ali. Claro. Acontece que na época do seguro-defeso, que é a proteção, na verdade, da natureza, da multiplicação dos peixes, ele não pode pegar nenhum peixe. Como é que ele vai viver? Como é que vai viver? Ali é fundamental que tenha um seguro, que a maioria das vezes é um salário mínimo, para ele viver. Claro. E o Bolsa Família é o complemento da família, o filho na escola e tal. Então eu acho que foi muito cruel, as MPs foram muito cruel, e quem viu as manifestações de 2013, de junho e de julho, quem viu as manifestações desse mês, sabe que uma coisa unificava houveram, na verdade, 3 movimentos. Teve um movimento na sexta, teve um movimento no sábado, e teve um movimento maior, é inegável que não reconheça isso, que deve ter mexido em torno de 2 milhões de pessoas em todo o país. Lembro a minha cidade, lá, Caxias do Sul, 50 mil pessoas, nunca vi isso lá. 2 milhões de pessoas no domingo. O que unificou?
unificou essas benditas MP 664 e 665. Nas 3 manifestações, tu via cartazes contra as MP do ajuste fiscal, que sacrifica o trabalhador, o aposentado, os pescadores e as viúvas ainda. O governo conseguiu, com essa medida meia, que eu diria, meia pesada, para usar outro termo, meia pesada, para aqueles que principalmente apoiaram sempre o nosso governo, digo nós que eu sou da base. Esse governo seria aqueles que iam ser penalizados mais uma vez. Agora vamos Na minha avaliação, só para completar esse raciocínio aqui, Sim. já que eu falei dos movimentos que houveram nesse período aqui agora, né? Ou o governo negocia amplamente, ou ele vai perder as 2 medidas. Quer dizer, a situação aparentemente inesperada para o governo, mas o impacto de economizar, na tentativa de economizar 18 bilhões, vai perder muito mais. Vai perder muito mais. Perde muito mais. Bom, nesse caso, senador, nós temos aqui uma proposta que precisa ser explicada, que é a mudança no seguro-desemprego. Porque ela tem aí um elemento, assim, quase a metade, 43,4% da mão de obra é demitida antes de alcançar o prazo de carência para ter direito. Com certeza, devido à alta rotatividade. A grande questão no Brasil, mesmo em época quase de pleno emprego, é a rotatividade. O que o capital faz? A lógica do capital é o lucro. Mas é a lógica, inclusive, não estou nem aqui fazendo críticas. Essa é a lógica do capital. Quando o teu salário cresce, ele demite e pega um salário menor. Aí vai manter todo mundo empregado, mas com o salário cada vez mais arrochado. É um achatamento. Um achatamento. E daí, como é que você faz? Se você não completou 18 meses, como estão propondo aqui, a grande parcela não vai completar 18 meses. Segundo os dados que eu li recentemente, já foi no próprio documento do Diese, que seriam atingidos em torno aí de 10 milhões de pessoas, com abono a 9 milhões. É uma coisa... Senador, vamos fazer uma pequena pausa, a gente vai aprofundar esse tema, mas temos que fazer uma pausa aqui no Agenda Econômica, que está analisando hoje com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, os aspectos, o quadro criado entre ajustes fiscais versus direitos sociais e trabalhistas. A gente volta já já.